No vídeo de hoje, eu estou mostrando para vocês o que está acontecendo, tanto no cenário quanto na minha empresa e por que eu decidi fechar a minha empresa. Cara, antes disso, vou dar aquela treinada. De manhã é um horário que eu não gosto de treinar, vou ser bem sincero. Vou mostrar na hora do almoço. Ao longo do vídeo aí eu vou falar por que eu comecei a treinar de manhã. Tem a ver até com meus negócios. Então bora dar aquela treinada, tô com a cara amarrotada de manhã, é doído pra mim. Então bora, toca o pau, vambora. 2016 até agora, tem uma estimativa aí que o Bradesco fechou 2.000 unidades. Pessoal, eu vou contextualizar pra vocês entenderem e manter aí no vídeo e ver que não é enrolação. O que o Bradesco tem a ver com essa história? Tô aqui no carro, interior de Minas, já sabe como é que é, né? Tem rua não, aqui tem que andar de Jeep. Não tem Jeep. Eu, até 30 dias atrás, eu tinha 3 unidades de barbearia. 2 unidades levantes, que tinha LL, lucro líquido, e continua tendo. E uma unidade que eu montei pra gente testar, que um outro público, era uma outra marca, e era uma barbearia para poder... Era uma barbearia pra gente tá treinando profissionais. Só que o foco não é falar dessa barbearia e falar sim dessa unidade minha que dá lucro, porém eu tô querendo fechar ela. E qual que é a lógica de você fechar uma unidade que tá te dando lucro, uma empresa que tá te dando retorno, que na última linha você tá ganhando dinheiro, né? Como diz aqui a turma, pagou tá entrando. E aonde o Bradesco entra nisso? O Bradescão entra nisso aonde? Né? Eu me inspirei no Bradesco para tomar essa decisão. E acompanha no vídeo aí que vocês vão entender meu raciocínio em relação a isso. Onde o Bradesco entra nisso? Que o Bradesco foi uma inspiração para mim estar fazendo isso. Eu vou estar indo lá. E vou estar indo lá hoje. Hoje não abre lá. Hoje está fechado. Vou estar mostrando para vocês. A unidade está impecável. É a primeira unidade que eu abri e vou estar fechando. E por que eu estou fechando? Geralmente, quando você fecha uma empresa, é uma empresa que está dando prejuízo. Uma empresa que não está entregando resultado. Mas enfim, eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes vou puxar um treino ali. E depois de treinar, a gente comunica melhor. Tudo fica bom, fica bom. Vamos lá então. Rapaz, esquentou, viu? Cedo desse jeito, tá quente desse jeito. Então não gosto de calor, eu gosto de frio. Treinar no frio é bem melhor. Acabei de treinar. Agora bora lá pra vocês dar uma olhadinha na unidade. Rapaz, vamos conversar, vamos jogar limpo, vou mostrar pra vocês a realidade. Interiorzão, né, gente? Então, cidade de 20 mil habitantes, rapidinho, chega em qualquer lugar. Vamos só virar o carro aqui, ó. Já chego lá agora na unidade, que é a unidade 1. Vocês vão estar dando uma olhadinha e ver a realidade aí, o que tá acontecendo. Vamos parar pra raciocinar aqui em relação ao que eu falei do Bradesco, né? Se eu falar assim, o Bradesco fechou 20 lojas no mês de setembro. No total, gente, trazendo um dado aqui pra vocês, de 2016 até agora, tem uma estimativa aí que o Bradesco fechou 2.000 unidades. E eu comecei a interessar por esse assunto porque tem um cliente meu que ele trabalha no Bradesco há mais de 10 anos. Até a unidade que ele trabalha, a agência que ele trabalha, melhor dizendo, vai fechar e provavelmente ele vai ter que migrar para uma cidade maior, que é vizinha, por conta dessa redução de custo. Mas é óbvio, né? Uma empresa grande enxugando despesa, fica bacana uma notícia dessa. Agora a gente que é pequeno, você fecha uma unidade, fica parecendo que você está quebrando, né? Só que o que eu costumo dizer é o seguinte: você está empreendendo para lucrar ou para massagear seu ego.
Então você tem que colocar isso aí na ponta do lápis e ver a última linha. Bora entrar aqui, galera, pra vocês verem como que é a unidade 1 da Canguru Barbearia. Hoje a barbearia, ela tá fechada, porque hoje é uma segunda-feira, o cabelo foi bagunçado, né? Porque a gente entra, sempre que a gente entra na barbearia, a gente fica preocupado com o cabelo, né? Esse lugar aqui é um lugar sagrado pra gente pensar nisso. Galera, hoje em dia, esse ponto de venda aqui, ele não está conseguindo captar muito cliente, né? É óbvio que nossa maior fonte de captação é as redes sociais, onde a gente promove marca, a gente promove ofertas, porém, varejo ainda tem um peso muito grande, a geolocalização. Então a nossa segunda unidade é logo ali abaixo. E um grande problema que eu tenho hoje é com mão de obra. Tenho excelentes profissionais que trabalham na minha equipe, pessoas responsáveis. Não poderia deixar de mencionar a turma boa que eu tenho aqui. Porém, eu não estou conseguindo treinar pessoas comprometidas para poder dar sequência e manter as 2 unidades. Então, estou com dificuldade gigantesca de mão de obra. Eu não sei na região de vocês se é assim também, se não é. Mas aqui os empresários têm tido muita dificuldade com a mão de obra, que hoje em dia a turma está achando muito fácil, acha que as coisas vão acontecer de uma maneira muito fácil. E não é assim, é difícil, qualquer ramo, você iniciar, você ter uma carreira é complicado. Mas enfim, eu, analisando os números e vendo que eu não vou conseguir galgar muito faturamento dessa unidade, eu posso basicamente transferir a carteira de cliente e os profissionais para outra unidade, que a outra unidade é uma unidade de 1 ano, então ela é uma unidade nova ali, e a geolocalização dela é melhor, o fluxo é melhor. Essa rua, vocês viram que tem uma escola bacana, mas a escola, hoje em dia, a gente não está conseguindo captar muito mais cliente ali. E essa rua, os comércios que tinha, diminuiu bastante. Tinha uma faculdade, a distância, e também fazia o semipresencial, eles mudaram. Então tá bem complicada essa geolocalização aqui, tá bem complicado, então não compensa. Então eu consigo reduzir aqui em torno de 25% sobre o faturamento de despesas fixas. Ou seja, esses 25% que eu reduzi aqui, eu coloco no meu lucro líquido. Porque a unidade é próxima e a gente consegue levar toda a carteira de clientes, porque são clientes que eles têm todo o contato com a empresa. Eles agendam online, o nosso aplicativo próprio. São clientes que já são fidelizados na marca. E vou unir toda a equipe numa unidade. Então eu deixo de ter todas essas despesas aqui, ó. Aluguel, energia, que agora no calor consome muito ar-condicionado, e aqui tem 2 ares, né? 2 ar-condicionado. Não enfeita não, falo simples. Energia, água, luz, internet, sócio operador na unidade, que a gente tem sócio operador, então tem um barbeiro que é responsável pela equipe, então tem um salário fixo, tem participação de lucro, a gente consegue reduzir bastante. Gleison, o que você vai fazer com essa unidade? Cara, o problema do varejo, né, é exatamente o CAPES, né? O que é o CAPES? Esse capital imobilizado, né? Então você imobiliza o seu capital, você imobiliza. Não é igual comprar uma ação da Itaúsa. Se eu quiser vender agora no mercado, eu vendo, né? Eu vendo no mercado. Agora o problema, gente, estou andando bastante aqui para vocês conhecerem, tá? Eu nem liguei a luz aqui para não estourar, mas depois eu vou estar ligando a luz aqui para vocês conhecerem a barbearia. Aqui eu fiquei moreno demais, né? Tô aprendendo a mexer com esse trem, né, de YouTube. Inclusive, gente, dá um incentivo aí pra gente aí. Se inscreve no canal, dá um like, cara, comenta, incentiva. Eu não tô esperando para ter muitos views nos vídeos ainda, né? Mas
um incentivo é importante, gente. Se não tiver incentivo, a gente não consegue produzir conteúdo, não. Uma unidade da Canguru, hoje em dia, fica 40 mil reais pra gente fazer um investimento. 40 mil reais. 40 mil reais a gente coloca toda a instalação. Toda a instalação da barbearia, 40 mil reais. Ou seja, vai ficar 40 mil reais parado. O que você vai fazer, Gleison? Olha, não é tão simples eu pegar e vender todo o meu material aqui. Cadeira, bancada, tudo que eu tenho aqui não é tão simples assim de vender, né? Não é tão simples assim de vender. Vender avulso. Ou seja, eu entrei em contato com um concorrente, perguntei se ele tem interesse. Ele despertou um certo interesse, então dá pra gente dar uma analisada, né, em relação a isso, que aí seria uma venda fechada. Eu venderia a unidade, eu venderia a minha loja, mas não a marca. O principal numa empresa, gente, é isso aqui, ó. É uma coisa que eu investi pesado, é marca. Registrei a marca no NPI, eu fiz posicionamento de marca, eu investi no maior evento da cidade, colocamos dinheiro nisso, colocamos recurso nisso, e eu fiz um investimento pesado na marca. Então, assim, hoje em dia, eu calculando que eu investi em 5 anos na marca, eu já investi mais de 40 mil reais, daria para abrir uma unidade. Então, tudo isso que eu investi em marketing, isso faz muita diferença, porque cabelo sem marca é commodity. Então, corta com barbeiro aqui, corta com barbeiro lá. Mas se a pessoa está fidelizada na marca, ela vai ficar na marca. Eu tenho essa opção de vender, que aí eu já recupero o capital. Lógico, eu não vou vender essa aqui por 40 mil reais, porque são bens depreciados. Uma coisa é eu vender carteira de cliente, marca e loja. São 3 coisas diferentes. Eu posso vender uma marca para alguém, ela vai ser detentora da marca, pode licenciar, pode franquear essa marca, se eu vender a marca para alguém. Uma coisa é vender loja, que eu estou falando só de ativos imobilizados, estou falando de coisa intangível. Uma coisa é eu vender fluxo de caixa, que é vender a carteira de cliente, ou vender as 3 coisas, né? Então, uma série de cenários. Então, o meu objetivo aqui é vender material. Então, eu vou analisar essa depreciação de cadeiras, que não são cadeiras mais novas, né? A unidade 1, cadeira de 1 ano de uso. Aqui já tem cadeira de 5 anos de uso. É óbvio, tem cadeiras que a gente usou muito pouco, né? Porque a gente sempre, quando a gente monta, então tem cadeira inutilizada, porque não está esperando profissionais para contratar e tal. Então aqui são cadeiras que estão muito boas, né? Estão muito boas. Eu vou dar uma sentada aqui, que depois do treino aí, de falar para você, dar uma desgastada. As 2 unidades, elas operam com lucro, né? Operam com lucro. E assim, você pode pensar assim, cara, mas você é uma cidade pequena, no interior, você fechar uma loja, vai parecer que você está quebrando. Cara, de fato pode parecer assim, viu? Pode parecer e vai parecer. Só que você tem que se preocupar se a sua empresa tem LL, tem lucro líquido. Você não tem que ficar preocupado na opinião dos outros. Eu sinto muito, se você preocupa com a opinião dos outros, empreender não é pra você, cara, sinceramente. Você tem que se preocupar em trazer resultado para a empresa, certo? Eu, por 5 anos, eu deixei de participar de lucro. Eu participei muito pouco para poder reinvestir no negócio, fiz acontecer. A dinâmica do mercado mudou. Hoje está com dificuldade enorme de contratações de profissionais. A gente treina do zero, mas mesmo assim o nível de comprometimento está muito baixo em relação ao que a gente precisa. E o varejo não tá legal. A gente sabe disso. Basta você olhar os números, basta você olhar a inflação, a taxa Selic, você vê que o mercado não é o mesmo mais. Meu ramo é um ramo muito estável, não tem que reclamar, um ramo muito recorrente. Ele influencia pouco na cesta do brasileiro, né? Então, assim, o que as pessoas gastam em percentual em alimentação? O que as pessoas gastam em percentual em lazer, educação? Em relação à estética masculina, é um percentual muito baixo em relação à renda. Pega, meu corte aqui é R$38, a pessoa corta uma vez por mês, mesmo se ela ganhar um salário, é muito baixo o percentual em relação à renda dela, né? Então é um ramo muito estável, um ramo muito resistente à crise.
Só que eu estou preocupado em maximizar lucro. Eu quero ter lucro, né? Então, assim, eu gosto da área de serviço por conta disso. A área de serviço é uma área mais lucrativa, né? Você pega, por exemplo, supermercado. Supermercado é um ramo muito recorrente, é necessidade básica. Todos precisam ir ao mercado, ou alguém vai para ele, né? No caso, hoje em dia minha esposa está indo. Você precisa. Porém, é um ramo que na última linha entrega 3, 5%. Agora você pega ramo de serviço, é 20%, 30%, 35% de lucro líquido. Você pega infoproduto aí, os infoprodutores, por que o pessoal está nadando em infoproduto? Porque margem, lucro líquido. O que é lucro líquido, gente? Depois de tudo, despesa, custo, etc, imposto, última linha, 40%, 50%, então é uma coisa absurda, né? Trouxe esse vídeo aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E assim, se você está precisando fazer um upgrade, seja para subir ou para descer no seu negócio, não preocupe com a opinião dos outros não, faz. Olha como que dá uma arrumadinha no cabelo, o cabelo fica mais bonito. Ó, voltei aqui, hein, só para mostrar aqui para vocês. Eu falei no início do vídeo, comecei a treinar de manhã, por quê? Não tem mão de obra. Como eu sou barbeiro há 11 anos, então peguei firme aí, trabalhando nas 2 unidades, trabalhando dobrado para dar conta do operacional. Então assim, felizmente, a gente monta uma empresa, a gente coloca capital, que a gente quer que ela funcione sozinha, né? Então, é óbvio, e sozinho entre aspas, a gente imagina que uma empresa que vai ter escalabilidade é uma empresa que ela consegue funcionar sozinha. Essa é a tese. Por isso que eu tive que treinar de manhã para dar sequência até 8 horas da noite, tá trabalhando no operacional. Se inscreva no canal, moço. Ajuda nós. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis.